Olá, galera do oitavo ano, aqui é a professora Thais, fazendo uma revisão sobre puberdade masculina. Anotem todas as informações e anotem as dúvidas de vocês para que a gente converse num próximo momento. A puberdade masculina tem início aproximadamente entre 10 e 14 anos. Calma, se ela não iniciou para você ainda, não é um problema, porque isso pode variar de pessoa para pessoa. O que vai acontecer a partir do momento que os hormônios sexuais começam a ser produzidos é a maturação e aumento dos testículos, crescimento de pelos no púbis, crescimento de pelos axilares, né? Um marco da puberdade é a primeira ejaculação e ela normalmente ocorre de forma não intencional durante a noite e é chamada de poluição noturna. E os homens vão produzir os espermatozoides até o fim de sua vida. No entanto, possa não ter a mesma qualidade de quando se é jovem. Mas afinal, o que acontece no corpo masculino? Quem sinaliza que a maturação sexual se iniciou é o sistema nervoso central. O sistema nervoso central manda a mensagem inicial para glândulas do corpo para que elas comecem a produzir hormônios que vão controlar todo esse amadurecimento. Então, a mensagem chega inicialmente no hipotálamo, que manda uma mensagem para a hipófise, que finalmente vai mandar uma mensagem para os testículos, para que os testículos comecem a produzir a testosterona. A testosterona é o principal hormônio masculino e esse hormônio será responsável pelas características sexuais primárias em desenvolvimento. Quais são essas características? Uma das características é a maturação dos testículos. Os testículos vão começar a produzir o quê? Vão produzir os espermatozoides. Sim, apenas após a produção desses hormônios masculinos é que os espermatozoides vão começar a amadurecer no testículo. Aqui nós podemos ver uma imagem em que vemos a maturação dos espermatozoides e um espermatozoide totalmente formado. A testosterona também atuará na maturação da próstata e da vesícula seminal. A próstata e a vesícula seminal são responsáveis pela produção de líquidos que se juntarão aos espermatozoides formando o sêmen. O sêmen é um líquido esbranquiçado que contém uma série de nutrientes para os espermatozoides e vão auxiliar os espermatozoides a se movimentarem através da vibração da sua cauda para chegar ao óvulo. Então, falando um pouquinho a respeito da anatomia do sistema genital masculino. O sistema genital masculino ele é formado pelo pênis, pelos testículos, pela próstata, a vesícula seminal e os canais que vão levar o espermatozoide desde o testículo até a saída do pênis. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção que aqui nos testículos é onde são produzidos os espermatozoides, né? Em torno
dos testículos, nós temos o escroto ou bolsa escrotal, que é uma bolsa de pele que protege os testículos e que mantém os testículos distantes da cavidade corpórea, para mantê-los um pouco mais refrigerados e com uma temperatura menor do que o nosso corpo. Por quê? Porque a temperatura elevada pode prejudicar a produção dos espermatozoides. Então, nós temos uma região chamada epidídimo, que é a região onde ficam armazenados os espermatozoides que são produzidos. Os espermatozoides percorrem um caminho do canal deferente até a região da vesícula seminal, onde recebe os líquidos seminais, passam então pela próstata, recebendo o líquido prostático. Então, espermatozoides em conjunto com os líquidos seminal e prostático vão formar o que a gente chama de sêmen, que vai ser levado uma parte pelo ducto ejaculatório até chegar na uretra. A uretra, ela é compartilhada com o sistema urinário. Então, até a saída do pênis, para que vá fecundar, para que os espermatozoides possam fecundar os óvulos. Essa imagem permite que nós vejamos com um pouco mais de detalhes a anatomia interna do pênis. Bom, o pênis é formado pela região comumente chamada de cabeça, mas que nós chamamos de glande. Na ponta da glande tem a abertura da uretra. E é formado por um tecido muito especial, o tecido que é chamado de corpo cavernoso e o tecido que é chamado de corpo esponjoso. O corpo esponjoso envolve a região da uretra e o corpo cavernoso fica na região mais externa. O corpo cavernoso tem várias vascularizações, muita vascularização. Nessa região, você tem um tecido próprio para se encher com o sangue que é levado até essa região quando o homem tem uma excitação. Então, quando a região do corpo cavernoso se preenche com sangue, toda a sua estrutura se preenche com sangue, nós temos o que é chamado de a ereção, tá? A ereção do pênis, quando o pênis fica ereto, quando o pênis fica duro, né? Nesse momento, o pênis é utilizado para ser introduzido na vagina da mulher. Com a excitação, os espermatozoides são conduzidos da região do epidídimo pelo ducto até a região da vesícula seminal, recebe o líquido seminal, passa pela próstata, recebe o líquido prostático, passa pela região da glândula bulbo-uretral e recebe o muco que é produzido nessa região. Então, o sêmen completamente formado, ele vai ser ejaculado através da uretra. Ele vai passar pela uretra e vai ser liberado pela abertura da uretra. E isso é chamado de ejaculação. Outras coisas estarão acontecendo com o corpo paralelamente. Então, além da maturação dos testículos, da maturação da próstata e da produção dos espermatozoides,
outros hormônios começarão a ser produzidos a partir da ativação da testosterona. Então, o sistema nervoso central novamente estimulará o hipotálamo, que estimulará a hipófise, que dessa vez vai estimular o córtex adrenal, que são as glândulas adrenais que ficam aqui em cima dos rins, estão em roxo na imagem. Então, outros hormônios serão produzidos, androgênios, de um modo genérico, que vão atuar estimulando o desenvolvimento das características sexuais secundárias. Entre as características sexuais secundárias estão o crescimento, o desenvolvimento do pênis, como pode ser observado aqui nessas imagens. Aqui no estágio 1 é quando você tem o bebê recém-nascido, então a partir da liberação desses hormônios começará a se desenvolver o pênis, vai começar a se desenvolver os testículos, vai começar a crescer os pelos pubianos, os pelos em redor do pênis. E isso só vai aumentando a partir do momento que o tempo vai passando. O crescimento também será alterado por esses hormônios. Nós teremos um desenvolvimento em altura e ganho de massa corpórea com a passagem do tempo a partir da liberação dos hormônios. As meninas, como a gente pode observar aqui nesse gráfico, elas têm o desenvolvimento iniciado um pouco mais cedo e também termina um pouco mais cedo em relação ao desenvolvimento dos meninos, né? Em vermelho tracejado, nós temos a curva do crescimento das meninas, que se iniciaria aqui por volta dos 9, 10 anos, né? Com um pico de desenvolvimento por volta dos 12, 13 anos, e então a finalização do crescimento por volta dos 15 anos. Enquanto dos garotos você tem o início por volta dos 12 anos, o estirão, né, da adolescência, que é esse crescimento rápido que ocorre. Então, vai crescer bastante por volta dos 14, 15 anos, e então o crescimento vai continuar, mas vai cessar por volta dos 18 anos. Ai, professora, agora fiquei preocupado, porque nem que comecei a crescer ainda e meu pênis não está crescendo e eu devo me preocupar, isso é um problema? Calma. O crescimento do pênis ele vai acontecer ao longo do desenvolvimento e da maturação sexual. A média do tamanho do pênis no Brasil é por volta de 14 centímetros, 14,5 centímetros. Aqui vocês podem observar que uma coisa extremamente incomum e anormal é o tamanho do pênis dos atores pornôs. Eles nem de perto são o que acontece na realidade com as pessoas normais, né? A média pode variar, a média de tamanho pode variar nos países. Então, aqui nós temos, por exemplo, a média de tamanho no Congo é por volta de 18 centímetros, Equador 17,7, na Itália 15,75 e assim sucessivamente, até a menor média que ocorre na Coreia do Sul, que é por volta de 9,65 centímetros. E para vocês terem uma ideia, ao lado tem uma outra estimativa. Cerca de 70% dos homens têm o tamanho médio do pênis, que seria de 12 a 16 centímetros. E aqui está falando novamente sobre a média do brasileiro,
né, e está falando do que seria um micro pênis e o que seria um pênis muito grande. Então, com uma média extremamente inferior ao que é observado, novamente, eu retomo essa questão de atores pornôs. Por quê? Porque há uma referência de sexualidade para os adolescentes são os filmes pornôs. E os filmes pornôs, eles não são nem de perto, como eu já havia afirmado anteriormente, a realidade. E qual o nome do profissional que cuida da saúde do homem? Ele é o urologista. E é ele quem vai orientar tudo que é relacionado à saúde do homem. Uma coisa que é extremamente importante é lavar muito bem a região do pênis e a região genital masculina. Água e sabão é a coisa mais importante que vocês podem fazer para a saúde do seu pênis. Nossa, professora, mas como você é exagerada? Não, eu não estou sendo exagerada. Inclusive, vocês podem ver nesse slide a campanha para zerar o número de pessoas com câncer no pênis. Cerca de 1.000 homens amputam o órgão sexual, amputam seus pênis por falta de higiene, por não lavar direito os seus pênis. E essa é uma doença que em geral se desenvolve dos 40 aos 50 anos de idade, mas a higiene ela é extremamente importante desde quando a gente nasce até os últimos dias da nossa vida. Então, aprendam a lavar, também não vai lavar demais, né? Tem que lavar na quantidade certa, lavar bem, enxugar bem, né? Lavar as mãos antes de pôr a mão no pênis, lavar as mãos depois de pôr a mão no pênis, né? Porque a gente precisa manter a higiene. Aqui eu trago a imagem de um problema muito comum, que é a fimose. Nas outras imagens do sistema reprodutor, eu não mostrei para vocês essa pele que recobre a cabeça do pênis, que é chamada de prepúcio. Essa pele ela tem que ser retraída para expor a cabeça do pênis. E quando os meninos forem lavar o pênis, tem que remover essa pele para lavar adequadamente a glande. Só que algumas pessoas nascem com essa pele presa, né? E aí o prepúcio não consegue ser retraído corretamente para fazer a higiene. Nesses casos, precisa procurar um médico e fazer um tratamento. Ah, existem pomadas que são utilizadas para fazer o tratamento, mas alguns casos são cirúrgicos, como pode ser visto aqui nessa imagem. A pele ela é cortada e removida, então essa cirurgia ela é chamada de circuncisão. Algumas religiões obrigam seus fiéis a fazerem esse tipo de cirurgia no bebê logo que ele nasce, né? Mas outras culturas não exigem isso, e essa questão do prepúcio, se ele pode ser retraído ou não, ele tem que ser verificado desde que a criança nasce, pouco tempo depois já dá para perceber se tem algum problema e se vai ter que ter algum tipo de tratamento ou cirurgia. E encerrando a nossa aula de hoje, falar um pouquinho a respeito da andropausa. A andropausa é a
o momento em que a diminuição da produção dos hormônios, sexuais masculinos, e então, pode ocorrer uma série de sintomas como os apresentados nesse slide, como a redução no desejo sexual, piora na qualidade das ereções, alteração de humor, depressão, fadiga, irritabilidade. Uma série de sintomas podem ocorrer simultaneamente e a pessoa, quando tem esse problema, ela precisa procurar um especialista para ter orientações. Aliás, procurar um especialista sempre para cuidar preventivamente da sua saúde, para cuidar da sua qualidade de vida. A andropausa chega a atingir 50%, 56% dos homens, mas poucos homens vão atrás para cuidar desse problema, né. Outros problemas de saúde também ocorrem, mas eu vou deixar esses problemas de saúde para as perguntas de vocês e para a gente conversar um pouco mais sobre todas essas questões e tirar as dúvidas de vocês num próximo momento que nós iremos marcar, ok? Um beijo para todos e façam o exercício que eu vou disponibilizar. Abraço!